Gravei. Vamos lá, gente. Me interrompam o que precisar e seguimos a vida. E depois que o Jean atender a consulta dele ali, ele vai ligar a câmera, mas alguém mais liga, viu? Só para eu não... Faz uma semana que eu tô trancado em casa, então eu tenho que ver pessoas. Segunda aula de resíduos, a semana que vem a terceira, na outra semana a avaliação. Aqui a coisa é rápida, tá? O que a gente viu semana passada? Era uma coisa mais abrangente sobre o que são resíduos sólidos, como funciona, etc, etc. Hoje nós vamos afunilar mais no que, como nós temos pouco tempo, é o que mais, digamos, não é que mais importa, é que é mais significativo, certo? Então, o serviço de resíduos sólidos urbanos são é dividido em 3 tarefas, 3 serviços: coleta, transporte e destino final. Coleta é pegar o lixo, transporte é transportar ele, destino final é o que tu vai fazer com esse resíduo, certo? Então, quem faz isso? Quem vocês quiserem. O domínio, como é que chama? O titular do serviço é o município. Então, o responsável por organizar isso é o município, o prefeito. O que ele vai fazer é uma decisão dele cumprindo as leis. Ele pode abrir uma licitação e a empresa do William chegar lá e fazer a coleta. Joia? Daí outra empresa lá vai fazer o transporte e outra vai ser o destino final. Bom, no outro município, sei lá, o prefeito quer fazer ele a coleta. Ele compra caminhões, contrata funcionários e faz a coleta. Cada caso é um caso. A regra, a lei é do município. Ele faz o que quiser. Pode ter um outro local lá que o Estado, o ente Estado, tem aterros, tem destinos finais. Daí tu contrata o governo estadual para fazer o destino final. Pode ser. Entenderam? Tenham em mente isso. A regra é o município decide. Como ele decide? Baseado no que a legislação permite. Tá? Então, coleta é um serviço que é controlado por quilômetros rodados, número de caminhões, etc. Quem faz isso? Empresas de transporte. Qualquer transportadora adapta o serviço. Claro que é um serviço urbano, então exige algumas especificidades, mas não é uma coisa fora do normal. O transporte em cidades menores, a mesma empresa da coleta faz o transporte. Menores eu digo que 50 até 100 mil habitantes, pelo tamanho, o volume gerado. Quando começa a ficar muito maior, daí eu vou ter um outro serviço que é o transporte, que esse resíduo vai para uma área de transbordo e é transportado até o destino final, ok? O destino final tem que ter o quê, gente? Tem que ter uma licença ambiental. Ele tem que estar de acordo com o órgão ambiental. Ponto. Estando de acordo, eu posso contratar ele. Daí é menor preço. Agora, nós podemos ser a pessoa que está propondo um serviço diferente. Ótimo. Eu preciso seguir as regras ambientais e vou manejar esse resíduo. Dificilmente o mesmo prestador de serviço faz a coleta, o transporte e o destino final. Porque destino final e coleta e transporte são serviços muito diferentes. Então, tu te especializa numa coisa. Por exemplo, o destino final mais usado no Brasil, aterro sanitário. Aterro sanitário, tu tem uma estrutura fechada. Ali é a tua empresa. E tu recebe o resíduo e as pessoas te pagam pelo peso de resíduo que chegou. Peso, volume. Depois nós vamos ver isso. Beleza, tá ali a tua empresa. Bom, a coleta, tua empresa não é num lugar, é na cidade inteira. Aqueles caminhão indo e voltando e gente. São serviços diferentes.
que demandam especificidades diferentes. Só para vocês entender. Conseguiu entrar? Tu vai ligar a câmera hoje. Depois, professor. Ah, porque tá jantando, né? Não, não, calma, eu recém entrei. Tá bem. Sigo. Hoje nós vamos ver bem detalhadamente sobre aterro sanitário. Não é a única forma de destino final. Posso trabalhar com incineração, posso trabalhar com compostagem, inúmeras formas disso. Eu não posso ter lixão, mas eu tenho várias outras. O que elas precisam? Está de acordo com a legislação ambiental. Essa é a regra. Por que o aterro? Porque no Brasil nós temos muita área, tem muita área. Existem áreas distantes baratas. E o que a gente acaba fazendo? Leva o resíduo para lá, cria uma bolha e o resíduo fica lá não contaminando mais, mas está lá. Se eu pegar o Japão não tem área, a Alemanha não tem área, está tapado, eles não têm mais para onde crescer. Lá não tem como. Lá um aterro é inviável porque a terra é muito cara. Então lá eles vão trabalhar com incineração, com outras coisas. Então, vamos pensar assim, ó. Não dá para dizer que tem o melhor ou o pior. Tem o melhor para a situação. O aterro, para fins de resíduo, eu não considero o melhor, porque ele não está resolvendo. Ele está guardando para depois. É isso. Está deixando num canto. Estou botando para baixo do tapete, mas é um embaixo do tapete controlado. Mas para a situação Brasil, preço da terra, tecnologia, é o melhor. Na Alemanha não dá. O preço da terra é muito alto para fazer isso, para um uso tão comum, tão não nobre. Então lá tu aplica mais tecnologia. E vamos daí em frente. Eu só quero que vocês entendam. A linha de pensamento não tem que ser assim, aterro é o ideal, incineração é o ideal. Não. O ideal é atender às normas ambientais. Atendendo às normas, vamos em frente. Tá? Então, hoje, nós vamos falar sobre aterro. Por que sobre só aterro? Porque é o destino final mais usual hoje no Brasil, 2020. E vai ser por um bom tempo. Talvez daqui 10, 15, 20 anos vá mudando a tecnologia, vá ficando mais barato uma possível incineração, e daí a gente migre. Oh, beleza. Hoje é isso. Ontem eu vi uma palestra bem interessante. O cara falou assim, ó, qualquer CEO de uma empresa, o MBA que ele fez há 5 anos já não vale mais. Eu acho que é meio radical pensar assim. Mas não vale mais se tu usar aquilo como regra. Aquilo te ensinou muitas outras coisas. Por que eu falei isso? Porque aterro hoje é bacana, mas a coisa muda muito rápida. Então, talvez logo deixe de ser. Ou não. A gente tem que estar se atualizando. Sempre. Sempre. Vamos lá. Aqui a aula de hoje começa com um mais abrangente e a gente afunila para resíduos, tá? Origem e formação, então. Heterogeneidade encontrada entre os resíduos é imensa, tem de tudo. Não é uma massa única, é uma mistura de coisas. É tudo que ninguém quer. Isso é resíduo, é o que sobra. Variações em função das características da cidade, climáticas, sazonais, região. O resíduo de Manaus é bem diferente do resíduo de Porto Alegre, que é bem diferente do resíduo de Campo Grande. São coisas diferentes, locais diferentes. Mudança das políticas econômicas de um país também altera a classificação do resíduo. Como a gente sabe se a coisa está indo bem ou mal? Para mim é bem difícil entender isso. Eu estudei economia para entender isso, gente. O que a economia está bem?
Porque economia tem fluxo, beleza, tem fluxo de financeiro. Mas tendo fluxo financeiro, onde termina isso? Isso vai só crescer, crescer, crescer? O que acontece? Bom, o pessoal opera com indicadores. Indicadores são números que dizem o que está acontecendo. O resíduo é um deles. O aumento de resíduo é um indicador de melhor economia. É muito estranho, mas é. Quanto melhor está a situação econômica, sob o prisma de mais giro de dinheiro, mais fluxo, etc., maior o resíduo gerado. É um indicador. O resíduo é considerado um indicador. Isso é bem estranho, porque fala-se em sustentabilidade, etc., mas e aí? Como que as políticas econômicas consideram o aumento de resíduo? Mas isso é uma situação posta, tá, gente? É um indicador econômico. Então, aumentou, melhorou a condição social, financeira, aumentou a quantidade de resíduo. É estranho. Outra coisa, muito do passado se sabe pelos resíduos. Então, muito do que a gente faz hoje, do que a gente sabe das pesquisas antropológicas, são baseadas nos resíduos do passado. Então, é tudo uma narrativa. Isso tem que estar claro também. É muito difícil a gente ter certeza de alguma coisa. Esses dias, numa aula, um colega comentou: e se explode tudo hoje e sobra um papel de bombom? E daqui 50, 100 anos alguém acha aquele papel de bombom, o que eles vão deduzir? Que aquela civilização de 2020 comia só bombom. Entenderam? Tem que tomar um pouco de cuidado nisso. O que a gente considera verdade, o que não é. E outra, por um lado é bom nem pensar, porque daí tu não acredita mais em nada. Começa a ficar meio biruta. Local de geração pode ser urbano e rural. Hoje, o resíduo urbano, nós estamos falando resíduos sólidos urbanos, é muito bem organizado. O rural é uma várzea, não tem regra nenhuma, cada um faz o que quer, algumas cidades buscam o rural, outras deixam que se vire, é um caos. Estamos falando de saneamento, vamos pensar lá em saneamento 1. Saneamento, a parte de água e esgoto, rural é um Deus nos acuda, gente. Não tem nada. Nada, nada, nada. Não tem quem atenda, não há quem tem conhecimento aí, quem mora, quem tem parentes na zona rural, sabe que não há como é que eu vou dizer, uma aceitação. O pessoal não quer. O pessoal acha que a água tratada ela é estragada. O bom é a água de poço. Não que seja ruim a água de poço, mas tu tem que saber que poço é esse, porque provavelmente tu tá tomando veneno, né? Composição química, orgânico e inorgânico, e origem, residencial, comercial, industrial, serviço de saúde, público e especial. Lembrando, considera-se resíduo sólido urbano aqueles que são de responsabilidade do poder público municipal, que são residencial, comercial e público. Industrial, saúde e esse especial são de responsabilidade do gerador. Tá? Só retomando a aula passada. Quanto à biodegradabilidade, como ele se termina? O fácil é matéria orgânica putrescível. Cascas, alimento, coisa que apodrece fácil. Aquele que logo gera mau cheiro. Aquele lixo da cozinha. O moderado, papelão e papel, ele apodrece, mas demora um pouco mais. Dificilmente biodegradável. Madeira, trapo, couro, borracha, plástico
ele vai apodrecer, mas vai demorar mais tempo. E o não biodegradável é vidro, metal, rocha e solo. Por que ele não é biodegradável? Ele já está na versão final dele. O vidro ainda vai ser moído e vai virar pó de vidro, mas ele não muda mais. O metal é aquilo ali. Ele vai ser moído e vai virar um pó. Rocha, solo, a mesma coisa. Então, ele não muda mais a composição dele. Os outros mudam. Couro apodrece, gente. O problema do couro é todo o trabalho industrial que nós fizemos para deixar ele menos putrescível. Então, vai para o curtume, tratamentos, etc, etc. Ele dura mais. Em compensação, ele dura mais para a gente, mas demora mais para apodrecer. Percebam que a linha de pensamento é muito assim, ó, tem que apodrecer. É estranho isso. Vejam que a gente não tem uma tecnologia para resolver o resíduo. Quem resolve o resíduo são as bactérias. As mesmas que resolvem o nosso corpo quando a gente morre. Então, o que a gente faz? Lá em saneamento 1, quando vocês aprenderam tratamento de esgoto, provavelmente foi a Joyce que deu aula, se ela não disse que a gente não trata esgoto, ela tentou dar uma valorizada, porque a gente não trata esgoto. Quem trata esgoto são as bactérias. O que a gente faz? A gente constrói tanque. Daí a gente dá uma subornadinha nas bactérias para elas comer mais rápido, a gente bota ar. Mas é elas que fazem o serviço. Então, o lixo é a mesma coisa. O tratamento do resíduo hoje é feito que nem era feito há 5.000 anos atrás. São os mesmos bichinhos que comem. O que a gente faz? A gente constrói um tanque e tal, uma estrutura para eles trabalharem. Percebam que a gente ainda não tem tecnologia para resolver. Incineração. Incineração seria uma tecnologia, porque eu ia estar mudando aquilo ali. Mas o aterro não é. Nós estamos falando de putrescível, apodrecer. Quem apodrece são bactérias. As mesmas, não são as mesmas, são primas. O mesmo bicho que nos faz bem nos faz mal. É esse o raciocínio. Isso aqui falamos na última aula, né? Como prever o crescimento do resíduo. Isso é muito estranho, é muito difícil. Vamos pensar assim, ó, gente. Tudo que eu falar aqui, esqueçam a parte política. A gente analisa o que a gente vê. Agora, se é bom, se é ruim, foda-se. Eu voto nulo faz anos. Quer dizer, eu nunca mais votei, né? Porque eu votava em Santa Maria. Daí, na última eleição, eu transferi o título, tive que votar. Mas daí a gente não vota em ninguém, né? Só tem coisa ruim. Se a gente pensar 2011, 12, certo ou errado, o Brasil vivia uma ascensão. Existem pesquisadores econômicos que dizem que era uma mentira, outros dizem que não. Não sei, gente, eu não sei opinar sobre isso. Eu estou dizendo que o Brasil vivia uma ascensão mesmo que fosse mentirosa. O que eu quero dizer? Qual era o raciocínio para o resíduo em 2020? Só vai aumentar. Certo? Só vai aumentar. Bom, o que aconteceu não foi isso. Houve uma recessão, etc., e baixou. Hoje a geração é um pouco. Não é menor em quantidade, per capita é menor. Tá, e 2030 vai continuar assim ou vai dar um pulo? A gente não sabe. A gente não consegue prever. Eu estudei na ESP, Escola de Economia de São Paulo, a maior escola de economia do Brasil. E o grande trabalho da economia não é finanças, gente. Finanças é um raminho da economia. Economia é tentar juntar um monte de dados, linkar eles e ver o que vai acontecer. Esse é o objetivo de todo mundo, prever o futuro. Isso que a economia quer. O Ministério da Economia não trabalha com dinheiro. Ele trabalha tentando prever o que vai acontecer. E a parte financeira vem junto. É assustador. Quem previu que ia ter uma pandemia dessas? Algum de vocês leu o Homo Deus? Homo Deus é um dos grandes best-sellers da atualidade do Harari. E ele bateu o martelo que jamais teria uma epidemia no mundo de novo.
Ele é o historiador mais conhecido no mundo hoje. E teve. E ele continua dizendo que morreu pouca gente. Entenderam? Como que eu vou prever o resíduo para frente? O que eu vou fazer? Bom, o William resolve montar um aterro. Eu vou prever que a cidade vai crescer e bababá e vou tocar. Ó, sucesso, professor. Mas entendeu o que vai acontecer? Isso é estranho, cara. Isso é difícil. É difícil tu imaginar, sabe? Tu vê o que vai acontecer. Tem muito de estudo e muito. As pessoas dizem que não tem, mas tem muito de tu tá no lugar certo, na hora certa. Só um pouquinho, gente, que eu tenho que atender aqui. Desculpa, tá falando sobre trocar um motor em 3 passos. Se alguém é de 3 passos, vai ter motor novo amanhã. Então é muito difícil tu prever. O William vai montar o aterro e aí? E se começa a diminuir a quantidade? Uma coisa é a tendência, outra é o que vai acontecer. Eu lembro, não sei se eu falei na aula de semana passada, eu lembro que tinha um amigo do meu pai, lá na década de 90, ele era muito bem sucedido. Ele tinha uma empresa que consertava a máquina de escrever Olivetti. Ele tinha uma mega empresa. Cara, todos os bancos, empresas consertavam com ele. Só que ele não se deu conta do pulo quando passou para o computador. E quebrou. Você foi a empresa dele. Ele não conseguiu ver que estava evoluindo. Então, como eu vou prever a quantidade de resíduo? Eu vou ter que juntar dados o máximo possível, botar no papel e considerar uma grande parcela do meu cálculo tá certo. E bola para frente. Isso aqui é uma coisa natural, né? Está diminuindo a matéria orgânica no resíduo e aumentando a matéria seca, a matéria plástica. Para cá. Lembram desse gráfico? 2008, 76% do resíduo estava em lixão. Hoje isso inverteu. Temos 70% em aterro e pouco em lixão. A primeira, não é a primeira, uma das fases era terminar em 2010 os lixões. Se a gente pensar, o Brasil Amazonas, eles ficam prorrogando, eles ficam dando tombo nessa lei. Mas mesmo assim está diminuindo, então está evoluindo. Não há como tu dizer assim, ó, em 2022 termina os lixões. É muita coisa envolvida. Mas o interessante é analisar que está diminuindo ano a ano. Ou seja, a coisa está num caminho. Ela tem que estar evoluindo, não pode estar estagnado. Problemas do lixão. Poluição no solo, incêndio, poluição visual, social, presença de catadores. Para nós aqui é muito difícil pensar isso, mas regiões maiores, tem gente que vive no lixo, né? Existem filmes mostrando isso. Vocês devem lembrar, vocês não devem lembrar, mas devem ter ouvido falar do episódio do Césio 137. Foi um equipamento metálico que chegou num lixão e eles abriram e tinha um pó azul fosforescente, que era césio, altamente radioativo. Morreu um monte de gente, contaminações horríveis. E nesse erro que começou a se mudar a questão radioativa, para ter mais cuidado. Era gente que morava no lixão. Eu não lembro aonde.
acho que Cubatão, não lembro. Pesquisem, quem tem paciência, é legal pesquisar isso aí. Foi um catacombe, assim, ó, meio Chernobyl, sem explosão. Saúde pública. Catadores, vias indiretas, tudo que esse lixo mal organizado vai causar. Segunda causa de morte no mundo é diarreia, tá, gente? Segunda. As pessoas, a causa morte não é diarreia, vai morrer de Covid, mas o que te fez morrer é que tu desidratou. Morre gente de diarreia. É assustador isso, mas morre. E não é na África, é por tudo. Só vou fazer um parêntese aqui para você. Quem não gosta de ficar pensando, paciência. Mas quem gosta de ficar analisando coisas loucas, vocês viram que não tem Covid na África? Muito pouco. Tem algum, isso que nós estávamos falando antes, mas tem algum agravante, algum problema que o Covid ele não dá na vila, gente. É assustador, mas não dá. Não dá. É assustador. Os caras dizem, é doença de rico. Sei eu, mas não dá. O pessoal da ESP lá em São Paulo está coletando dados de tudo que é lado e é muito estranho que se conclui. E não se sabe por quê. Que neles dizem, não é doença de Silva. Mas a ausência de cuidado com resíduos causa muitas doenças, sem contar o resto. Por isso, vias indiretas de saúde pública. Bom, primeiro caso, vamos lá. O que são critérios locacionais? Aonde construir isso? Tá? Quem é de Juí aí, quem é de Cruz Alta, existe uma briga não, às vezes é briga, às vezes é uma coisa de parceiros, mas existe uma luta para construir um aterro sanitário entre Juí e Cruz Alta há muito tempo. Por quê? Porque é a melhor coisa do mundo, os dois municípios constroem um aterro, quem vai operar é o que menos importa, terceiriza, privatiza, sei eu, mas os dois mandam para ali. Ótimo. Eu quero empreender com isso, eu começo a receber de outros municípios para pagar a conta. Pode ser. Vamos pensar como empresa. Não se consegue resolver. Em 4 anos, há 2 partidos nos 2 municípios. Eu quero em Juí, esse não quer. Daí vira, está quase negociado, vira para o outro. Eles não conseguem. Entenderam? Giruá, o maior aterro da região é em Giruá. Quando isso foi ser construído, eu tenho o projeto dele aqui. Era uma briga tremenda, porque Giruá viraria a capital do lixo. É aquela coisa inconsciente de quem não sabe o que está acontecendo. Hoje, Giruá recebe resíduos de mais de 100 municípios. Está lá o aterro. É o maior gerador de renda para o município, ISSQN. Movimentou a economia da cidade. Caminhões todo dia, abastecendo. Cara, é muita coisa. Bom, não é um serviço legal? Poxa, não é. Mas é ruim? Se é bem feito, não. Constrói no local correto, etc, etc. Tinha um outro aterro que era aqui entre Tuparendi e Tucunduva. Os municípios construíram juntos e não conseguiram operar. Operar é o dia a dia. Eles terceirizaram para uma empresa, não vamos citar nomes. Essa empresa começou a operar, começou a receber de outros lugares e brigou com o prefeito de Tuparendi. Mas eles tinham um contrato, não, de Tucunduva. E o que eles fizeram? Eu não recebo o resíduo de Tucunduva. E Tucunduva mandava para Palmeiras das Missões, tendo um aterro dentro da cidade, dentro do território municipal. Entenderam? Contrato mal feito, etc. Mas um dos critérios mais básicos é onde fazer. Santa Rosa uma vez ia construir um. Escolheram a área e tal, começou a manifestação, a união dos vizinhos
para não acontecer ali. Que ninguém queria, vai desvalorizar a terra, não sei o quê. Foram, buscam advogado. O que advogado faz, gente? Advogado procura furo na lei. E eles acharam. Tem uma lei lá que diz que num raio de 20 quilômetros de aeroportos, não pode ter aterro. Daí chegaram para a prefeitura. Vocês querem manter o aeroporto ou querem isso aqui? Eu quero o aeroporto, então não dá para fazer lá. Caiu por terra todo um projeto por causa disso. Então, por que tem uma parte aqui na aula de critério locacional? Escolher o lugar é primordial. O que tem que ter essa área? Eu não vou ler tudo isso aqui, vocês depois estudem o dia que precisar e tal. Não vão decorar isso aqui para a prova, nem a pau. Mas o que tem que ter essa área? Menor potencial para geração de impacto ambiental. Número 1, né? Não pode ter problema ambiental. Tu está resolvendo um problema ambiental, não crie outro. Tá? Não entendam, eu não sou ecologista. Eu já fui até secretário de meio ambiente, uma época. Já fui do conselho, comitê de bacia. Eu não sou ecologista, mas assim, a gente não pode piorar, tá, gente? Mas também não pode ser aquele chato, tá? Não faz nada. Não. Vamos pesar as coisas, tá? Nós temos que ser o meio termo, assim. Mas também não pode ser aquele exagero. Então, tem que obedecer os critérios ambientais, ponto. Outra coisa, nós não somos nós que questionamos a lei. Quem questiona a lei é o pessoal que foi eleito para isso. Então, não concordo com a lei. Assume o risco. Mas a lei está dita que é assim. Vamos entender. Maior vida útil para o empreendimento, eu não posso ter um aterro para 5 anos. Aterro é para 30, 40, 50. Então, escolha uma área que tu possa ampliar para um lado, ampliar para o outro. Tu tem todo um projeto a longo prazo. São projetos longos. Menor custo da instalação e operação. Eu não posso fazer um aterro num local que eu vou ter que gastar muito. Não tem como. Vamos escolher o local. Aceitabilidade social. Isso é primordial, gente. Tem que ter aceitação social. Se o pessoal se unir contra, ferrou. Aquele aterro que eu mostrei para vocês na outra aula de São Leopoldo, ele é um aterro sanitário, ele é aterro, tem a parte de saúde junto, do lado. O que eles fizeram? É interessante a ideia que eles tiveram. Eles construíram casas em volta, não do lado. O aterro está lá, mas no perímetro foi construído casas. E quem mora nas casas? As pessoas que trabalham no aterro. Cara, quem trabalha no aterro é um serviço complicado. E eles deram uma moradia para esse pessoal. Então as pessoas ganharam a casa, tudo bem, na parte da ilusão, mas protegem o lugar. Legal, é uma ideia. Então, tem que ter uma aceitação para construir um aterro, tem que ter uma audiência pública. As pessoas vão lá e votam se querem ou não. E daí começa toda a parte chata, os caras se contra por outros objetivos, etc. Sabe como funciona isso? Nem todo mundo opina só pelo lado bom. Há interesses laterais na coisa. Qual o tamanho da área necessária? Vida útil. Quanto eu estou gerando? Vamos estimar quanto eu vou gerar, que não é uma regrinha de 3. Eu vou ter que fazer uma progressão correta, que pode dar errado, mas eu fiz com as metodologias que eu tinha até o momento. E vamos ver quanto eu preciso. Essa é a área. E se a área for do lado da fazenda do William, faz parte, certo? Hoje eu estava numa reunião online, não estou encontrando ninguém, sobre bacias de detenção que vão ser feitas aqui no município. Essa é a segunda parte da matéria, mas é uma empresa que está fazendo e eles fizeram uma reunião, sei eu por quê, mas me convidaram. E daí eles escolheram um local para uma bacia. Eu perguntei, tá, mas você já tem a titularidade dessa área? E o cara, não, isso aí é de um proprietário, tá, mas eu fiquei meio assim, ele, não, nós vamos desapropriar. Entenderam? Isso é interesse público.
Aquela área vai virar uma bacia para evitar inundação. Não interessa o dono, ele vai receber por isso. Mas é assim que funciona. Um aterro também. Se o aterro for particular, daí é outra coisa. Tu tem que comprar área, etc, etc. Se for público, tu desapropria. Vai pagar a mesma coisa, mas tu pode escolher. Dizem que essa lei está errada, que o poder público não poderia fazer isso. Pô, muda a lei. Hoje é assim. Ó, para os engenheiros, que legal. Tirem foto e botem no Instagram. Eu faço engenharia, para ninguém entender a fórmula. Mas o que é isso? É o cálculo de estimativa, tá, gente? É uma fórmula linda que é muito fácil. O que é a estimativa atual? População, geração per capita e cobertura. Quanto eu tenho de pessoas, quanto cada uma gera e quanto por cento da população está atendida. Deu. É isso. Isso é quanto eu gero de resíduo hoje. No futuro, é a mesma fórmula com os incrementos. População, o que é o YPO? Taxa de crescimento populacional. O que está mudando a população? Está positivo? Está negativo? Certo? Em quanto tempo? Então, isso aqui é o incremento populacional. A variação da população por ano e aqui o número de anos. Geração per capita e o incremento de geração. O que está mudando na geração? Isso a gente tem que estudar. Número de anos e a cobertura no final do tempo. Então, é a mesma fórmula com os incrementos. Um cuidado, tá, gente? Esse incremento populacional, incremento de geração é mínimo, tá? Quanto cresce a população ao ano? 0,00 não sei o quê. Uma vez eu botei numa prova isso e a criatura me botou 83% ao ano. Estava dobrando a população ao ano. O cara tinha feito uma cidade de coelho. Não, entendeu? Tem que tomar cuidado com os valores. Incremento populacional, incremento de geração é mínimo. É uma vírgulazinha por ano, mas nós estamos falando de T de 30, 40, 50, 100 anos, seja lá quanto for. Roteiro para a escolha do local. É bem interessante isso aqui. Isso aqui vale para várias coisas, mas vamos pensar em resíduo, é muito interessante. Ó. Mapeamento das restrições. Tu mapeia quais são as restrições. Tá? Daí tu tem um mapa, locais potenciais. Tá? Tem esse. Pré-seleção das áreas. Entre aqueles, tu seleciona algumas. Lista as áreas pré-selecionadas. Pesquisa e visitação das áreas. Vou nelas. Então, eu parti de uma área gigante, tive várias, peguei mais uma variação. Fazer projeto conceitual, faço projeto conceitual na área pré-estabelecida, investigação de campo, confirmação de custos, preparar o estudo de viabilidade, e daí eu vou ter base para tomada de decisão. Esse ou esse. Eu vou ter um critério técnico, não é eu acho. Eu vou estudar eles. Por exemplo, vocês querem construir uma casa. Tirando o aspecto romântico da coisa, vocês têm que fazer uma análise técnica. Eu tenho esse terreno, esse e esse. E começar a botar no papel. Prós e contras e vai para um lado. É isso. É isso. Para algumas coisas da vida, tu não pode fazer isso. Se tu fizer isso para ter filho, tu não vai ter nunca. Tem que pesar. Então, nós estamos falando de uma coisa muito cara. Eu tenho que saber escolher a área. Então, como isso é? Seleção preliminar das áreas, critérios de seleção. Vou ter 3 critérios: técnico, econômico, político, social. São 3 critérios. Não é só técnico, não é só o engenheiro. Tem o econômico e o político social. Isso faz parte. A gente quer atropelar, mas nós não somos a prioridade. E não é porque é errado, é porque tem que funcionar, cada um tem seu local. Priorização dos critérios, seleção da melhor área, análise da área selecionada, ponderação, escolha. Aqui está falando cada um, tá, gente?
eu não vou detalhar estudos necessários, é uma infinidade, isso aqui custa uma fortuna. A parte projetual é um estudo caríssimo, sem falar da parte ambiental. Então, é um projeto assim que vai ter 20 RT, 20 profissionais, um de cada ponta. É uma coisa complexa e bem feita, certo? Tudo que precisa de estudo. E isso aqui que é interessante, ó. Critérios técnicos. Uso do solo, proximidade de curso d'água, proximidade de núcleos residenciais urbanos, proximidade de aeroporto, distância do lençol freático, vida útil mínima, permeabilidade, extensão da bacia de drenagem, facilidade de acesso a veículos pesados, disponibilidade de material de cobertura, área de expansão. Isso são técnicos, só os técnicos. Financeiro, distância geométrica da coleta, comprimento, custo de aquisição de terreno, custo de investimento em construção e infraestrutura, custo de manutenção do processo de drenagem. Isso é econômico-financeiro. Político-social, distância de núcleos urbanos de baixa renda, vila, acesso às áreas através de vias de baixa densidade. Eu não vou ter que cruzar no meio de uma área densamente povoada. Inexistência de problemas com a comunidade local. O pessoal se contra. Olha só os critérios. Vou fazer um parênteses aqui. Todo mundo sempre já ouviu isso, vocês devem ouvir inúmeras vezes, que 80% das empresas no Brasil quebram nos primeiros 2 anos. Isso não acontece porque o Brasil é ruim, porque os impostos são caros. Isso acontece porque as pessoas não sabem ter empresa. Quem faz uma análise dessas antes de montar uma loja de roupa? Cara, tu monta porque tu acha que vai dar dinheiro. Não é assim. Exatamente, sim. Concordo Não é, contigo. não é assim. Não é. Tu tem que botar no papel, tu tem que saber administrar o negócio. Vamos ver, vai dar? Não vai dar? Bom, não vai dar, é um prego do peru, mas eu quero fazer, faz. Beleza? Faz. Tem tanto cara que monta empresa que sabe que vai dar ferro, mas era o objetivo da vida dele. Segue, mas saiba onde tu tá entrando. E é interessante falar isso para vocês porque vocês vão ser empresários. A grande maioria é empresário, nem que seja empresário da sua própria vida. E a gente tem que ver, tem que botar. O botar no papel não é só fazer a continha de papel de. O pessoal fala papel de pão. Vamos pesar a situação e ver o que, que é. Tem que ter estratégia. O que, que eu vou fazer? De que forma eu vou fazer? Essa questão das aulas online. Gente, bom ou ruim, isso está posto. Vamos fazer isso ser bom. Hoje, 20% das aulas está autorizado pelo MEC, 20% ser online no padrão normal. Isso mudou para 40%. Agora, até o fim de 2021, pode ser 100%. A Unijuí não vai topar isso. Podem ter certeza. Não vai fazer 100%. Vai voltar a estar presencial ano que vem, talvez. Mas eu digo para vocês, eu não faço mais só presencial. Eu vou fazer dos dois jeitos. Porque se tu faz esse critério aqui, tu faz uma análise, cara, nós vamos ter encontros presenciais, mas não tem por que eu transportar 30 pessoas de tudo que é local para uma aula que eu posso fazer assim. Bom, eu vou ter que separar minha disciplina diferente, vamos ter encontro presencial específico para alguma coisa, se conhecer, etc. Mas a gente não pode usar isso como a única maneira possível. E é isso que as universidades têm que pensar também. Critério. É melhor, pior? Não, sim. Gosto, não gosto? O gosto, não gosto é um critério, gente. O gosto, não gosto é um deles. E por que eu gosto? Porque eu gosto. E não tem que justificar, tá? Não tem que justificar. Eu gosto porque eu gosto. Ah, o Jean não gosta de aula online. Por quê? Porque ele não gosta. Deu. Ele é uma pessoa com livre-arbítrio. Vão filosofar, apesar de que o livre-arbítrio não existe.
Mas, teoricamente, sim e não. Então, vamos ter critérios. Nós estabelecemos aqui 3: técnico, econômico e político-social. Mas qual está na frente de qual? Daí a gente faz uma ponderação, que é isso aqui. Ó. Qual tem prioridade acima de qual? Então, primeiro, ambiental. Primeira coisa, número 1, tem que ser ambiental. 2, político-social. 3, econômico. 4, técnico. Gente, a parte técnica da engenharia é a quarta. E os engenheiros, donos do mundo, chegam lá e dizem: aqui é o local porque aqui é o técnico. Tá, mas a população não quer, é muito caro e ambientalmente eu não consigo. Tá fora. Entenderam que é todo mundo junto isso aí? Depois do técnico, vem o secundário econômico e o secundário técnico. São coisas não tão importantes. Mas percebam, tem que estar de acordo com o ambiental. Em segundo lugar, o prefeito e a população. Nós, engenheiros, não gostamos de tratar com isso. Mas a gente precisa. E se vocês pensarem numa empresa, seja ela qualquer for, seja ela qual for, a sequência é essa também, gente. Tirando o ambiental, mas tem que ter uma situação político-social, senão não dá certo. Não vai dar certo. Boto pesos, usem isso para a vida, gente. Dá para qualquer coisa isso. Então, a prioridade 1, peso 10, a 2, 7 e assim por diante. E vou pegar... Aqui eu fiz 3 áreas, tá? Então, o que acontece? O T atende, o P parcial e o N não atende. Então, o que acontece aqui? Ó? A área 1, proximidade a curso d'água, critério técnico, tá? Atende, T. Todas atendem. Proximidade ao núcleo residencial, a terceira é parcial. E vou colocando. E as prioridades, ó. Curso d'água, residencial, aeroporto, lençol freático é prioridade 1, são ambientais. Núcleos de baixa renda, via de acesso, é político-social. E eles vão ter um peso. O que eu vou fazer? Pontos da prioridade e se atende ou não. E vai ter uma nota para cada área. Isso é chamada análise multifatorial. Eu vou pegar diversos fatores, vou pesar eles e vou ter um resultado. É isso que a gente está fazendo. Está botando número. Sem mensuração, sem decisão correta. Tem que medir. Tem que medir tudo. Tudo a gente tem que medir. O que a gente faz para dizer se vocês podem ou não ir para a próxima disciplina? Uma nota. Certo ou errado é uma forma de medir. É muito difícil eu olhar para o William e para o Jean e para a Sabrina e saber esse pode, esse não e esse sim. São muitos fatores. Tem muita coisa. Apesar do sistema atual não ser o melhor, é o que temos. E a gente tem uma forma de medir. Então, eu estou falando da disciplina e estou falando coisas para o negócio de vocês também daqui a alguns anos. Pensem nisso. A gente tem que ter regra, certo? E tem que analisar o que está na frente do que, certo? Por exemplo, aqui, ó, a parte técnica, extensão da bacia de drenagem, a parte técnica, vale tanto. Mas a distância a núcleos de baixa renda é mais importante do que ter terra. Porque o que adianta eu ter material solo se eu estou passando no meio de uma vila lá, um tendel? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma estação de bombeamento de esgoto. Estação de bombeamento de esgoto. O esgoto de algumas bacias chega num ponto e ele é bombeado, porque o local, ela está numa área muito baixa e eu tenho que jogar para um outro ponto alto para seguir por gravidade de lá. Onde é que nós construímos isso? Num local tecnicamente correto. Era um local mais baixo, área pública, tá lá. Milhões. A parte social é zebra.
Isso aí é uma situação real, gente. Os caras já me roubaram um transformador lá. Pense o que é o cara subir numa estrutura, cortar os cabos e roubar um transformador. Tem que ter um caminhão para fazer isso. E fizeram. Por quê? Lá não é um local adequado. Não foi pensado na parte social. Ah, mas e a polícia? Cara, o que eu vou fazer? Vou deixar a polícia o dia inteiro lá? Eu já fui diversas vezes na polícia e eles não têm também o que fazer. Então, hoje você fez um acordo com o município para tentar melhorar a condição daquelas pessoas em busca de não ter problema lá. Bacias de detenção que nós estamos trabalhando hoje. Eu falei para o projetista hoje, toma cuidado naquela região. Tem um campo de futebol que não dá para sair de lá. Daí tu pensa, poxa, tecnicamente, como é que um campo de futebol vai envolver? Eu falei, cara, é assim lá. Isso é um critério social. Mas a bacia vai custar milhões. Bom, baixa a bacia, faz o campo lá, os taludes da bacia, cria arquibancada. Aquelas pessoas são de lá. Se eu chegar e atropelar, elas destroem o troço. Mas daí eu prendo. Prende todo mundo. Olha o custo social disso. Entenderam? É difícil pensar isso. Quem trabalha na área pública de vocês aí consegue ver um pouco mais próximo isso. Mas é assim que funciona. Decisões fundamentais do aterro. O município tem recursos para projetar e operar? Se não, terceiriza. Quais os padrões de projeto e operação? O aterro utilizará equipamentos automotores para disposição e a compactação ou métodos manuais? São critérios básicos. Eu vou partir daí. Tá? Isso aqui chega a ser uma piada, tá, gente? Projeto do aterro. Comparação entre aterro manual e mecanizado. Não existe mais manual, mas existia uma comparação anterior. Qual é melhor? Me deem só um minuto aqui que eu tenho que atender de novo. Vamos lá. Isso aqui nós vamos ver mais para o fim da aula, mas é como funciona o aterro. São células, tá? Então, isso aqui é um corte. Eu coloco o resíduo aqui, depois aqui, 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 aqui e depois cubro, certo? Na época, quando nós formos ver sobre operação, a gente vai pegar mais pesado nisso aí. Tipos de aterro, então. Trincheiras, gente. Trincheiras é o mais usual. Ele tem um pouco escavado e um pouco superior. Em área, é um aterro que é só superior, eu estou fazendo no solo. E em costas, seria um corte, tá? Muito cuidado. Eu jamais posso fazer um aterro numa pedreira desativada, num solo rochoso. Porque o solo rochoso, ele fissura e qualquer local lixiviado, líquido, pode ir direto para o lençol freático. Então, a premissa principal de um aterro é um solo estável. E rocha não é estável. Por muito tempo se tentou fazer aterro em aquelas pedreiras abandonadas que não tem mais utilidade, mas não se conseguiu, não deu certo. Não pode fazer isso. Aqui evolução bioquímica, tá, gente? A Joyce dá uma aula para vocês disso aqui. Mas o que funciona os gases do aterro? O que me interessa aqui? Se vocês observarem, aqui é o tempo e aqui é a concentração em volume dos gases. Vejam que a geração do gás principal é no meio da vida útil. Então, o aterro de 50 anos, lá pelo ano 25, vai estar bufando o gás. Posso fazer uma geração de energia com esse gás? Posso. Mas vocês sabem como funciona? Pesquisem como funciona a geração de energia com biogás. Nada mais é que um gás entubado com pressão girando uma turbina.
Para eu fazer isso num aterro, eu vou ter que cobrir hectares e hectares de lixo com lona para gerar uma pressão e tocar essa turbina. Percebam? Não é tão simples. Eu fazer isso num chiqueiro é bem mais fácil, é menor a área para eu cobrir. Então, não há ainda turbinas com tecnologia que sejam tão úteis. É possível fazer numa parte do aterro, etc., mas não é a solução da fazenda, tá, gente? Não é. Aqui tem a geração dos outros gases, tá? Olha aqui, ó, o nitrogênio diminuindo, oxigênio, CO2, hidrogênio, CH4, eu acho que é butano, não lembro certo, mas há uma variação. A geração máxima de gás está aqui no meio. Tá? Degradação anaeróbia e composição do lixiviado. Degradação anaeróbica. Eu estou degradando, terminando sem oxigênio. Anaeróbia. Entenderam? Quando isso acontece? É no primeiro terço. Ó. E olha a redução dos materiais. Metal pesado explode aqui assim, ó, num terço. E daí ele baixa. Ácidos voláteis, amônia é muito tóxico. Então, esse início aqui é problemático. Vocês estão lidando com uma usina de porcaria. Mas se tu for o dono disso, pode ganhar dinheiro. Até é legal, né? Só um pouquinho, gente. Tirar a garrafa do rapazinho ali que ele não estava conseguindo deitar. Impacto sobre o meio ambiente de um aterro. Direto, emissões líquidas, gasosas, poluição sonora e ruídos, poeira, impacto sobre a paisagem. Notório, né? Indireto, tráfego de veículos transportadores. Eu construo um aterro num local que não existia fluxo de veículos. Começa a passar carro, é pó, é caminhão o dia inteiro. Faço lá na zona rural. Mudei a paisagem daquilo. É caminhão o dia inteiro. Mas o Jean é um cara empreendedor, ele bota uma lojinha de vender coca. Pô, beleza? Mudou, tá? A situação não é mais a mesma. Aquele ambiente bucólico não existe mais. Terminou. Tu pode botar uma borracharia lá, sei eu. Problemas sanitários. Sanitários, saúde. Valorização de energia, né? Vou ter que levar energia para lá, etc. E a recuperação de áreas degradadas, aonde eu posso cobrar desses caras, tu vai contaminar aquilo, então eu quero uma contrapartida aqui que é recuperar o lixão velho. Isso é um aspecto positivo. Isso aqui eu já botei em prova, tá? Partes constituintes de um projeto de aterro: memorial descritivo, memorial técnico, cronograma, desenhos e anexos. É igual uma casa, um prédio, uma sala. Projeto é o mesmo, só ele é mais complexo, maior. Estudos imensos. Mas a forma, os constituintes são os mesmos. Olha que interessante. O que tem que ter num projeto de aterro? Cada um desses demanda um projeto específico, mas vamos lá. Sistema de tratamento de resíduos. Como eu vou tratar esses resíduos? Eu vou trabalhar com decomposição, putrefação. Beleza? Como? Sistema de tratamento da base, impermeabilização do fundo. Sistema de operação. Como ele vai operar? É um caminhão, é um trator de esteira, como eu vou cobrir, como é que é isso? Drenagem da fundação. Como é que é a drenagem da parte inferior do aterro? Porque ele vai ter lixiviado. Cobertura. Drenagem de águas pluviais. Como é que eu vou drenar esse pluvial do dia a dia? Drenagem de lixiviado. O líquido do lixo. Drenagem de gases. Análise de estabilidade dos maciços. Eu vou fazer uma montanha altíssima de resíduo que ela não pode quebrar, não pode cair.
Coleta e tratamento do lixiviado. Para onde vai esse lixiviado? Registro de operações. Eu vou ter que ter um sistema próprio para registrar o que chegou e o que foi feito. Eu estou lidando com uma coisa suja, que tem que ter, como se fala, eu tenho que ter o aval ambiental disso. Sistema de detecção de vazamentos, plano de emergência, plano de fechamento final e monitoramento. O aterro após terminar. Eu operei com ele 40 anos. Terminei. Não terminou nada. Os próximos 40, o mesmo prazo, tu fica monitorando e gastando dinheiro sem ganhar nada. Então, durante a operação, tu tem que guardar dinheiro para gastar depois. Porque eu vou ter que monitorar e ver se aquilo está funcionando, se está apodrecendo, se não está vazando. É uma área que parou, cercou e eu tenho que monitorar. A partir de agora, nós fizemos um apanhado geral, nós vamos para sistemas, tá? Nós não vamos projetar, mas eu vou explicar os sistemas para vocês, certo? Eu acho que nós vamos fazer uns 6, 7 sistemas. Minha intenção é que vocês entendam o sistema. A projetualidade dele é hidráulica, básica, não tem nada de diferente. O que tu precisa é entender, conceber o sistema. E depois a forma de calcular é uma barbada. Tem que conceber isso. Então, e saber que ele existe. Nós estamos entrando num terreno novo para vocês. Então a gente tem que saber o que existe aí. Tá? Vamos começar com a drenagem pluvial. O que é a drenagem pluvial? Eu peguei uma área e vou começar a botar resíduo. O que é a drenagem pluvial? Toda a água que chegar da chuva escoando, se ela chegar no resíduo, vai aumentar meu lixiviado, porque vai lavar o resíduo, pegar a sujeira e levar para baixo. Eu preciso desviar isso. A água da chuva eu não tenho o que fazer, eu não posso cobrir um aterro. Mas eu não posso que venha pluviais para dentro para ele passar pelo resíduo, juntar com o lixiviado e aumentar a quantidade desse lixiviado. Lixiviado é o nome correto de chorume. É aquele líquido preto intratável. Certo? Então, meu objetivo é desviar essas águas. Essa é a concepção. Num aterro, tudo que é água que escoar pluvial, eu tenho que tirar do aterro. Eu desvio dele. Então, o objetivo, ó, coleta e escoamento da água das chuvas, evitar erosão dos taúdes e o sistema viário, um objetivo secundário, minimizar a infiltração, diminuindo a geração de lixiviado, esse é o principal, e remover águas pluviais que caem sobre a área já coberta do aterro e as que vêm da bacia contribuinte a montante. Bacia contribuinte a montante, área mais alta que chove e vem para cá. Local ideal do aterro, um ponto mais alto, que daí não recebo água de nenhum local. Às vezes não é possível. Materiais que eu uso, canais escavados no solo, valeta, solo revestido de concreto, eu faço uma valeta e faço jet ground com concreto, meia cana de concreto, tubo de concreto e material alternativo, PAD, seja lá o que for. Meu objetivo é tirar a água do aterro. A água da chuva, não é outra. Isso aqui é a forma de calcular. Quem já fez... Por que está cortado aqui? Fiz errado. Quem já fez hidrologia viu isso aqui. É a mesma fórmula, tá? Vazão de projeto, ou seja, a vazão de água que chegou ali. C, coeficiente de escoamento, varia de 0 a 1. Então, quanto mais infiltração eu tiver no local, mais próximo de 0. Quanto mais impermeável for o local, mais próximo de 1. Esse é o C. E intensidade da chuva, quanto choveu. Hidrologia seca. O bom que eu ministro várias disciplinas é que eu não preciso dar isso de novo. Eu sei que eu dei lá. Então, intensidade da chuva, quanto choveu, milímetro por hora. E a área, não é a área do aterro, a área que está chegando a água que eu tenho que desviar. Então, o meu aterro está aqui. Vamos fazer um negócio aqui. Às vezes faz falta isso.
Aí. Aline, tu escreveu aqui, eu não sei quando tu concordou. Eu sou muito bocó, não vejo essas coisas. Esse aqui é meu aterro, tá? Essa área aqui é mais baixa e essa área aqui é mais alta. Então, nessa bacia aqui, ó, tudo que chover aqui vai para cá. E qual é meu objetivo? É a água, toda essa água daqui não chegar no aterro. Então eu vou ter que construir um sistema que desvie essa água aqui e depois venha para cá, sei lá. Qual é a área do Q igual a CIA? A área é essa área azul aqui, ó. Essa área aqui. É a área que está chovendo que eu tenho que desviar, porque eu tenho que dimensionar esse tubo. Certo? Desculpa, Aline, eu não vi o chat, eu não consigo botar tudo essas coisas aqui. Eu vou dar um jeito agora. Eu vou aprender. Eu fui falar bem da aula online, mas não fiz a minha parte. Ó, mas não aparece. Onde é que tá? Aqui, achei. Tá, agora vocês podem falar que eu consegui botar o chat aqui. Depois eu mando uma foto. Bah, agora ficou profi. Eu vou comprar uma TV de 50 polegadas para dar aula. Isso é gigante, assim. Certo? Então isso aqui ó, é a vazão de projeto. A quantidade de água que vai chegar, que eu tenho que drenar. Gente, isso aqui é exatamente o que nós vamos fazer na segunda parte da disciplina. Drenagem. É sempre igual. Por isso que lá em hidráulica isso tem que ficar muito sólido para vocês. A hidráulica não pode ser de qualquer jeito. Tendo isso sólido, tu vai lembrar e vai trazer a barbada. É a mesma coisa. Então, se é a chuva de projeto, a vazão de projeto, quanto de água eu tenho? Vamos ver se eu vou conseguir. Mas que droga. Tá. Ele não fica. Se eu boto o chat, eu não consigo passar a aula. Que porcaria isso aqui. Ó. Mas vou fazer uma coisa, só um pouquinho. Se eu diminuir aqui. Meu Deus, que gambiarra. Não vai dar certo. Vamos adiante. Aqui é o cálculo da intensidade da chuva, hidrologia pura, não vou ir adiante. Tempo de concentração, hidrologia. Tempo que a chuva leva, a água leva, para ir do ponto mais distante até o exutório, o fim da bacia, aonde a água está escoando. Essa vazão aqui de Manning, equação de Manning, é a equação que vocês vão usar para o resto da vida para cálculo de conduto livre. O que é isso? Eu estou calculando. Eu chutei um negócio aqui. Agora eu vou calcular a tubulação que vai drenar aquele Q de projeto, CIA. Então, esse Q aqui tem que ser maior que aquele. Esse é o Q da tubulação. Drenagem, de novo. A mesma coisa, conduto livre da hidráulica. É muito fácil isso. O que eu tenho aqui? N de Manning é conforme o material, então eu vou ter um número. Conforme o material, eu vou ter uma rugosidade. S, área molhada, conforme a seção, área molhada é o quanto eu vou ter de água. RH, raio hidráulico, área molhada sobre perímetro molhado. E a declividade. Nosso objetivo, que esse Q... Vamos fazer direitinho aqui. Droga, é uma coisa só. Não vai dar. Não vai dar.
Depois eu faço. Eu ia fazer o seguinte, esse aqui tem que ser maior que aquele. Eu, cada vez que projeto isso, vocês acreditar, eu não tenho uma planilha. Eu faço cada vez uma. Porque é legal fazer planilha. Nós somos engenheiros, a gente tem que fazer as nossas planilhas. E cada vez eu faço uma. Eu acho que eu nunca fiz uma planilha que eu achasse muito boa para isso. Mas quem sabe um dia a gente faz uma aí e disponibiliza. Mas é muito fácil, tá? É muito simples isso. Esse Q, a concepção da coisa, esse Q tem que ser maior que esse aqui. Então, isso aqui é hidrologia, isso aqui é hidráulica. Concepção, estou pegando a água e desviando do aterro. Água da chuva. A água que chover no aterro eu desvio de outra forma. Essa água é que vem a montante. Montante. Quem não fez hidrologia ainda. A água sempre flui de montante a jusante. Montante a jusante. DM para J. Ok? Sistema 1, drenagem pluvial. 2, drenagem subterrânea. Tá? Isso chama-se, se eu não tiver área disponível para construir o aterro e eu só tenho um lençol freático alto, litoral, eu vou ter que baixar esse lençol freático, senão eu vou contaminar ele, certo? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, se ninguém nunca viu uma drenagem, um rebaixamento de lençol freático, como é que funciona. Temos aqui marrom. Isso aqui deve ser marrom. Solo, ok. Eu vou comprar uma mesa digitalizadora. Isso aqui é o lençol freático, tá? Perfil do solo, lençol freático. Aqui tem água, ó. Tá? Como é que eu rebaixo o lençol freático? É uma obra bem complexa, tá, gente? Eu construo poços piezômetros. Nesse caso eu vou fazer um aqui e um aqui. O que esses poços fazem? Cara, eu sou muito bom em desenho. Podia ser arquiteto. Eu começo a bombear a água daqui e bombear a água daqui. Bombeando água, vou ter que trocar a cor aqui. Ó. Como é que vai ficar esse meu perfil aqui? Ó? Isso aqui vai fazer isso aqui, vai vir para cá e vai voltar para o mesmo nível. Porque essa quantidade de água aqui, ó, eu estou tirando com o bombeamento. E eu posso pegar e construir aqui. Abaixo do lençol, entenderam? Obras de rebaixamento de lençol freático, o bombeamento é constante. Isso aqui acontece por tudo, gente. Obras de rede de água, um conserto de rede de água no litoral. Eu tenho que fazer poços, bombear para tirar aquela água para o pessoal chegar na tubulação e fazer o conserto. É muito diferente daqui, sabe? Mas não é a situação ideal. É a pior situação possível para um aterro. Mas tu não tendo opção, rebaixamento de lençol freático. Não, aqui. Seguimos a vida. Impermeabilização, sistema mais importante do aterro. Eu não posso, de forma alguma, deixar que o lixiviado chegue no lençol freático. É o meu sistema básico. Impermeabilização. O que tem que ter essa impermeabilização? Estanqueidade, durabilidade, resistência mecânica, resistência a intempéries e compatibilidade com os resíduos. Eu não posso botar... Gente, eu estou botando tudo que é lixo ali. Eu não posso botar uma coisa que corroa. Ela tem que suportar de qualquer forma. Materiais que eu uso: argila, geomembrana e membrana dupla de geotêxtil. O grande impermeabilizante de aterro é a argila. Eu fiz um curso de aterro anos atrás, deve fazer uns 15 anos, mais. E o professor sempre falava assim, ó, não existe material impermeável. Não existe.
todo material tem um mínimo de permeabilidade. Nós temos que pegar um material que tenha menos permeabilidade. O melhor impermeabilizante que existe é argila compactada. Palavras do professor. Era um curso, cara, umas 2 semanas só sobre projeto de aterro. E ele era projetista de aterro. Na época eu achava que ele ia fazer aterro. O que acontece? Eu tenho que botar camadas de argila e compactar. Muito bem compactado. E depois colocamos, nós temos várias diretrizes projetuais para isso, mas geomembrana, etc, etc. Que segundo o professor, não são palavras minhas, é psicológico. Eu botar lixo em cima da terra, parece que eu estou contaminando, mesmo compactada. Então, a gente bota um material por cima, tá? O grande impermeabilizante é argila, ok, gente? Alguns exemplos, ó. Simples. O que eu tenho aqui? Resíduo, argila, solo natural. Beleza. Ou resíduo, geomembrana e solo. Isso aqui é de uma temeridade louca, porque se tu romper a geomembrana, você foi. Grade, cadeia. Contaminou. Tem um composto. Argila, geomembrana, resíduo. E aqui um duplo, né? Solo natural, argila compactada, geomembrana, areia, argila, geomembrana, resíduo. Vejam qual é o caminho. Depois nós vamos ter um mais completo. Mas qual é o caminho do resíduo aqui? Passou pela geomembrana, tem uma camada de argila. Por que tem areia aqui? Porque o gradiente de velocidade na areia é bem maior que o da argila. Então, o que a água, a sujeira vai fazer? Ela vai querer atravessar a geomembrana ou ir para o lado com a areia? Entendeu? Isso aqui eu tô criando um ladrão, um dreno, para vir para cá se passar. Se passar daqui mais uma geomembrana, mais uma argila, daí vai chegar no solo. Então, isso é importantíssimo. O projeto de impermeabilização é cabal no projeto do aterro. Algumas permeabilidades aqui, ó, gente. A argila compactada, 10 na menos 7 centímetros por segundo passa. Água. No PAD, 10 na menos 8, até 10 na menos 11. PVC, 10 na menos... Vejam só, PVC tem permeabilidade, mas é 10 na menos 6 metro cúbico por metro quadrado. É muito pouco. O D aqui é diâmetro, metro quadrado por diâmetro. Cresol. O que é cresol? É um líquido menos viscoso que a água, então ele teria mais... infiltraria mais. O PAD, 10 na menos 6. PVC, 10 na menos 7. Gel composto betonítico, geomembrana, 10 na menos 9. 5 milímetros, 10 na menos 12. Entenderam? É muito pouco. O gel composto é 100. Não tem 100. Nem a lona é. Alguma coisa passa, mas é muito pouco. Tá? Qual é o nosso objetivo? Eu tenho que ter um K menor que 10 na menos 7. Ou seja, o meu sistema de impermeabilização inferior tem que ser menor que 10 na menos 7. Então, eu vou adicionando camadas e vou deixar lá... Vou deixar 10 na menos 15. Poxa, eu estou com 8. 10 na 8. Segurança. É assim que se projeta. É a parte, eu falo com toda certeza e gravem isso, é a parte mais importante do aterro, é a impermeabilização da base. Por quê? Porque a parte mais complicada do aterro é o lixiviado. E eu não posso deixar isso chegar no solo, de forma alguma. E se chegar no solo e chegar no lençol freático, ferrou. Porque daí eu contaminei tudo. Então, eu seguro tudo isso. Eu estou fazendo um bacião. E vou segurar esse líquido ali. Olha que interessante esse aqui. Esse aqui é um completo, tá, gente? Resíduos. Geotêxtil,
dreno de brita, então, se passou pelo geotêxtil, vai para cá. Argila de proteção mecânica, PAD, lona. Argila compactada, outro dreno, argila compactada e solo natural. E aqui tem umas espessuras, só para nós somarmos, tá? Argila compactada, o AB2, vamos pegar sempre o máximo, tá? 1 metro. Dreno de segurança, 20 centímetros, 1,20. Argila compactada, mais 1 metro, 2,20. PAD, 2,5 milímetros não considera, então estou com 2,20. Argila de proteção mecânica, o APM, 30, 2,50. Dreno de brita, 30, 2,80. E a geomembrana é fina. Eu estou com uma impermeabilização aqui de 2,80 metros. Certo? Ah, que absurdo. Gente, eu vou ter uma parede de 20 metros de lixo. Olha o peso disso. É um dos maiores custos do aterro. O aterro do William, que nós falamos, ele vai gastar nisso. Vejam, tem que ter impermeabilização com argila. Então, se eu for fazer um aterro no litoral, eu vou importar argila. E vai ser o meu maior custo, sem dúvida nenhuma. Eu vou ter que trazer caminhões de argila para criar isso aqui e depois cobrir o aterro. Então, na nossa região aqui é o paraíso, né? Tem argila sobrando. Então, beleza? Faço a escavação e começo a compactar de novo. Não vou largar no solo nu, né? Vou chegar, meu aterro é aqui. Cavoca mais 2,80 m e começa de novo. Tem que estar firme. Aqui algumas fotos. Olha o rolo pé de carneiro aqui, que loucura. Não faz sentido isso. Existem rolos imensos. O aterro de Puente Hill, em Los Angeles, o maior aterro do mundo. O trator de esteira que ele trabalha, ele tem 4 rolos pé de carneiro. Pois eu acho que quando nós chegarmos, não vai ser hoje, vai ser semana que vem. Certo? Ó, aqui já está impermeabilizado, já está com os 2,80 m para baixo. Ou não, depende do projeto. Eu mostrei uma situação ideal. E já está com a geomembrana superior. Aqui, ó, começa a jogar resíduo. Começa a empilhar lixo, sujo. Aqui a parte nas laterais dos taludes, né, gente, para como fazem impermeabilização de terraço, né? Eu não posso terminar aqui, senão a sujeira faz isso aqui. Então tem que fazer essa voltinha. Isso aqui é quase técnica construtiva. Estimativa de vazamento pela base. Vejam, nós criamos uma impermeabilização absurda, 2,80 metros, com vários dispositivos de fuga. E eu vou estimar quanto vai passar pela base. No meu projeto vai ter essa estimativa e eu vou apresentar para o órgão ambiental, que eu calculei e eu sei que pode passar um pouco. Tá? Como é que calcula isso? Nós não vamos entrar no mérito. Cadê? Não, aqui, ó. Esse é o cálculo final. Tempo, espessura da camada de argila, porosidade, permeabilidade e gradiente hidráulico. Qual o peso de água em cima? Quanto tem ali? E qual é o objetivo? Eu apresentar que essa vazão seja a mínima possível. Entenderam? Vocês já fizeram um sistema mega calculado, mas mesmo assim, tu vai prever que pode passar um pouco. E tu vai apresentar. Ó, isso aqui. Vai ser o quê? Vai ser 5 litros a cada 10 anos, que seja. Não é nada. Beleza. Mas tu é honesto. Tu calculou. Certo? Tu não pode, de forma alguma, sonegar informações. Isso é inadmissível. Isso é crime. Então não sonega. Fala o que foi feito. Impermeabilização superior. Eu acho que é a última parte da aula de hoje, que eu já falei demais. Semana que vem continuamos. O que é a parte superior? Eu cheguei na cota final do resíduo. Se eu não impermeabilizar superior, o que vai acontecer? Vai continuar, vai chover e vai ficar aumentando esse lixiviado continuamente.
Então, eu tenho que cobrir ele. A impermeabilização superior a 10⁻⁶, ou seja, ela é 10 vezes menos restritiva que a inferior. É bem menos complicado. Isso aqui é uma impermeabilização superior. Ó. Final do resíduo, um dreno de areia e de gás, geotêxtil, PAD, argila, e aqui é um solo orgânico para criar vegetação, certo? Qual é o meu, como opera isso? Eu não posso todo dia chegar com resíduo e fazer cobertura. Todo dia eu jogo o resíduo compacto e vou indo. E vou fazendo o talude. Quando ele chegou no final, eu impermeabilizo. Eu não posso ficar jogando terra todo dia, senão eu vou criar micro aterros e isso nunca vai apodrecer. Teve uma pesquisa nesse aterro de Los Angeles que eles faziam antigamente, iam cobrindo, e os caras cavocaram 30 metros e acharam jornais de 40 anos atrás intactos. O que é isso? Mumificou. Não entra mais oxigênio, não tem mais sujeira. O que acontece com ele? Ele não apodrece. Ou seja, aquilo ficou mumificado, mas não partiu para o processo que nós queríamos, que é aquilo virar uma coisa... vai apodrecer, vai misturar com o solo e vira uma coisa só. Então, nós não podemos ficar cobrindo todo dia. A tarefa diária é compactar e quando chegar na cota final, tu cobre. Que daí é tudo isso aqui. Isso aqui é feito quando tu chega na cota final. Não é diariamente. Diariamente é um trabalho de compactação, certo? Por que se cobre, retomando? Para não entrar água aqui e aumentar o lixiviado. E até o aspecto visual, né? Coberto, vegetação, não é uma coisa tão feia. O nome, então, tá, gente? Isso aqui é interessantíssimo. Chorume percolado ou lixiviado. O nome certo é lixiviado. Vocês vão ouvir para o resto da vida chorume. Mas o nome técnico é lixiviado ou percolado. Percolado é menos usual. Por quê? Porque esse líquido passa e vai pegando as características de cada um, de cada resíduo e vai lá para baixo. Então ele percola, ele lixivia. E o chorume era um nome que se inventou antigamente, mas não é. Chorume é outra coisa. Chorume seria só o lixo. E o lixiviado ele tem água junto. Pensem um líquido passando e coletando tudo que tem de... Tem uma... Vamos pensar na real, assim, não devia estar no aterro, mas tem tinta, tem cola, daí tem uma querosene, daí tem uma laranja podre, e daí tem materiais que já estão apodrecendo e aquela água vai passando e coletando aquilo e levando para baixo. Isso é lixiviado, certo? Daí tem uma pilha que não devia estar lá, mas está, e está corroendo, e daí começa a vazar, tudo junto. Eu não posso deixar isso chegar no solo. Eu tenho que desviar pela impermeabilização inferior. Como eu faço a drenagem dos lixiviados? Bom, impermeabilizei embaixo, impermeabilizei em cima. Mas isso aí está secando e está o líquido descendo. Eu tenho que drenar isso. Fatores que influenciam: clima local, tipo e cobertura do resíduo, umidade dos resíduos no momento do aterramento, está muito úmido, muito seco, o caminhão vem molhado ou não, grau de compactação, capacidade dos resíduos de reter umidade e infiltração subterrânea. Inadmissível, mas pode vir água de baixo. Mas se eu impermeabilizei 2,80 m, não vai fazer isso aqui. Olha, é uma fórmula gigante do sistema de drenagem, mas é um balanço hídrico lá da hidrologia. Observem. Entrada devido à precipitação, chuva em cima do aterro. Isso é positivo. Entrada devido à água pluvial fora do aterro. Algo que escapou do nosso sistema de drenagem pluvial. Irrigação ou recirculação. Alguns aterros eu pego o lixiviado e bombeio de volta para cima, para ele apodrecer mais rápido. Mas são aterros de alta tecnologia. Entrada. Contribuição de água devido à decomposição dos resíduos.
Está apodrecendo e virando água e secando. É uma água a mais. E infiltração pela base. No cálculo entra. Tem que ser 0 isso. O que eu tiro? Escoamento superficial, a água que passou. Evapotranspiração, hidrologia, o que evaporou. Variação de umidade armazenado pelo solo de cobertura. Então, a quantidade de água, mesmo tendo chovido em cima, o solo pode ter segurado um pouco. E variação armazenada no resíduo, alguma coisa que ficou no resíduo. Isso aqui é um balanço hídrico, entradas e saídas. Para eu saber quanto de água eu vou drenar lá embaixo. Eu estou drenando o lixiviado, a água suja, e mandando para algum lugar. Como é que eu calculo isso? Método suíço. 1 sobre o número de segundos em um ano, precipitação média anual, área do aterro e coeficiente que depende do grau de compactação. Gente, é uma fórmula empírica. Entenderam? Pode valer para um aterro aqui em Santa Rosa ou em Bangladesh. Complicado, né? Mas é assim. E olha esse K. De 0,25 a 0,5, peso específico dos resíduos. Quanto eu tenho de resíduo por tonelada? De 0,4 a 0,7. Não é muito compactada, vai de 0,25 a 0,5. E compactado de 0,15 a 0,25. Assim eu calculo a quantidade de lixiviado gerado. Assim eu calculo. Como eu dimensiono... Só um pouquinho, gente, eu vou abrir aqui. O sistema de drenagem tem por objetivo coletar e remover o mais rapidamente possível o lixiviado. Então, lá na base, eu vou drenar isso para algum lugar. O lugar nós vamos descobrir depois. Então, tem que ser instalado imediatamente acima da impermeabilização da base. Então, impermeabilização da base, ele vai ficar imediatamente acima. Dimensionado de forma a evitar a formação de uma lâmina de líquido superior a 30 centímetros. O máximo que eu posso ter de lixiviado lá embaixo, acima da impermeabilização, é 30 centímetros. Construído de material quimicamente resistente ao resíduo e ao líquido lixiviado. E suficientemente resistente a pressões originárias da estrutura total do aterro e dos equipamentos utilizados na operação. Eu tenho que fazer isso com uma tubulação que jamais corroa, nem entupa. Eu tenho 30 metros de lixo em cima. São 50 anos jogando lixo. Eu não posso fazer conserto nisso. Entenderam? Isso é uma missão de guerra fazer isso. Então, tem que ser para sempre. Projetado e operado para não sofrer obstruções durante o período de vida útil e pós-fechamento. E ele tem que ser firme. Eu não posso... É uma parede, gente. São toneladas de lixo em cima. Ele tem que suportar. Então, é um dreno para pegar o lixiviado e levar para algum lugar. Não estou dizendo onde. A área do tubo, então. Vou pegar aquela vazão, essa aqui, do método suíço. Vou ter um K, que é a permeabilidade do meio filtrante, conforme a brita que eu tiver embaixo. A brita é essa aqui, ó, gente. Esse dreno de brita aqui, ó, tá? Esse dreno de brita é esse aqui. Conforme a brita que eu usar, eu vou ter um K. E a declividade do dreno. Isso aqui, essa área é a área do tubo que eu vou usar para drenar o lixiviado. Certo? Não é nada muito complexo. Ele, mais do que a área, é a resistência dele, a abrasão. Certo? É um material muito tóxico. Coeficiente de velocidade, isso aqui são dados hidráulicos, pura hidráulica crua. E como se projeta, né? O mais famoso é o espinha de peixe, que nem drenagem de campo de futebol. O que faz? Todos esses tubos levam para cá e aqui leva para o tratamento. Aqui eu tenho dividido em 2, aqui eu tenho outro tipo. Isso aqui é projeto, tá? A gente faz conforme
o local. O mais usual é o espinha de peixe. Que é a distância entre os tubos. Vou parar aqui, peraí. Deixa eu fazer uma coisa. Inserir. Caixa de texto. Até aqui, dia 14. Tá, agora liguem as câmeras aí. Professor, semana que vem tem o salão, eu tava vendo. Daí É vai mesmo? ter. É, semana que vem. Eu não 21. sabia. Tô perdido. Uhum. O que o William perguntou se vai ter retorno? Perdi. Eu não quis atrapalhar a aula, professor. Foi no meu investimento, né? Tu falou que eu ia ter um aterro, daí Ah, falou que ia custar tanto lá pro cara, solo, daí eu fiquei, pô, a, vai ter retorno? Onde é que eu até, vou ter retorno? Professor, não dá pra falar, o William se empolga demais, não dá. é isso Ah, aí. não, não, não. Eu gosto de pessoa Tá bom. empolgada. Toma, Sabina! Ó, voltou o rapaz aqui. Ah, ele caiu no banheiro. Acho que vai, cara. Hoje tu ficaria rico. Bem rico. Aí sim. Tá, tu não vai ligar a câmera? Vai enrolar nós mais um dia? Olha lá, ligou. Meu Deus. Liguei. Eu tava falando mutada. Ah, gente, sobre o salão do conhecimento, eu acho que eu não vou poder dar Aparece, aula, porque né? pra mim tá tudo preto. Tá tudo preto aqui. Não tá aparecendo. Antes a gente testou e o William também não aparecia nada. Viu, William? O problema Cara, não, o eu achei problema que ia na não é no notificação. Zoom. O problema não é no Zoom, cara. Tu vai Não, ter mas que, ele viu que eu tentei mesmo, professor. Ele que me ajudou a entrar. Mas, tu mas vai no ter que Meet fazer funcionou. tu vai ter que fazer um TeamView com ela e configurar o computador, porque Não é que eu tô com outro note, nem é o É aí mesmo. que tá. Cada semana ela aparece Cada com semana eu tô diferente. com um. boa sorte com seus idosos. Deixa eu tentar. É que de repente quando eu entrei lá, eu não botei entrar com vídeo, né? Pode ter sido isso também. Mas tá aqui embaixo a câmerazinha, ó. Stop vídeo Não, à eu sei, esquerda. mas eu acho que é que nem quando eu entro sem áudio, eu não escuto o senhor falando. Mas por que tu entra sem? Não, por exemplo, se eu não colocar entrar com áudio, o senhor fica mutado. A aula fica mutada, Ah, não entendeu? sabia. Tá. Miriam, não sei. Eu falo durante a semana pra vocês. Qual é os dias do Salão do Conhecimento? É a partir do dia 20, é que dia 21 eu vou apresentar. Daí tem que ficar no Meet do salão a noite inteira. Daí nós vamos todos assistir tua apresentação. Ah, pronto. Professor, eu acho que Azar. inclusive o Agora ligou. senhor vai ter uma sala. A Hã? gente estava olhando. Eu acho que inclusive o senhor tem uma sala É para mesmo? cuidar dos trabalhos. Acho Que que sim. bacana, tô grandão. Ah, não sabe. Pior que eu recebi um e-mail hoje, eu confesso pra vocês que eu não li. Mas era uma coisa dessas aí, instruções para a sala. Tá, mas que dia é? Mas no Meet, pois é, Denis, no Meet é uma nhaca. Deixa eu só ver aqui, ó. Dia 20 é terça. Ah, terça eu tenho aula também, gente. Pô. Tá, paciência. Fizemos isso, conversamos até lá. Eu acho que não, né, Miriam? Então não vai ter choro. Cadê? Ninguém ouve? Mas daí na outra semana já tem a prova ali no caso? Não, daí nós Ou vamos vai ter mais uma vamos aula? empurrar uma para Tá, frente. beleza. Não tem. Pá, mas que zebra, gente. Vamos me quebrar no meio hidráulica. Ai, professor, nem fale. O José, para não perder a prova, nem deu aula, 4 aulas e já deu prova. De novo, nem tem conteúdo para prova. Vale 30 pontos, é só teoria. Nem sei o que vai cair na prova. Como assim? Tipo, é muito pouco conteúdo para 30 pontos, entendeu? 4 aulas. E a A gente prova. 4 aulas é a mesma coisa, Pera, praticamente. só um pouquinho.